Oi, gente! Então hoje eu vou falar um pouco sobre química orgânica, vou fazer uma revisãozinha, assim, de todas as funções orgânicas e, tipo, o que você tem que saber, principalmente, de cada uma delas. Tá, então vamos lá. Antes da gente entrar fundo nos compostos e nas funções orgânicas, vamos falar da química orgânica em si. A química orgânica nada mais é que a química do carbono. Então, dos compostos que tem, principalmente, carbono, hidrogênio, oxigênio, e tem outros como nitrogênio e o fósforo, basicamente. Na química orgânica, a gente tem algumas classificações. Então, quando a gente tem uma cadeia carbônica, por exemplo, a gasolina. Quando a gente tem a cadeia carbônica da gasolina, a gente pode caracterizar, por exemplo, os carbonos em carbono primário, secundário ou terciário ou até quaternário. Um carbono primário, ele só vai estar fazendo uma ligação com outro carbono. O secundário, 2, terciário, 3 e quaternário, 4. Porque 4 é o máximo de ligações que um carbono faz. Além disso, tanto a cadeia quanto o carbono, ele também pode ser caracterizado como saturado ou insaturado, ou uma cadeia saturada ou insaturada. Mas o que é isso? Insaturações nada mais são que ligações duplas ou triplas. Então, uma cadeia que tem uma ligação dupla ou uma ligação tripla é uma cadeia insaturada. Não só as cadeias, mas os carbonos, eles também podem ser caracterizados pelas suas ligações, tanto simples quanto duplas. Se for ligação simples entre dois carbonos, o carbono é saturado. Se tiver uma ligação dupla ou tripla, o carbono é insaturado. Quando a gente tem ligações simples entre carbonos, essas ligações elas são chamadas de ligação sigma. Agora, se a gente tem uma insaturação entre dois carbonos, essas insaturações elas são chamadas de ligação pi. Exemplo, eu tenho dois carbonos e entre eles eu tenho uma ligação tripla. A simples dessa tripla, porque a gente tem 3 tracinhos, a primeira delas é chamada de ligação sigma, porque dá para fazer uma. Agora as outras duas, elas são chamadas de ligação pi. Além disso, quando a gente fala de classificação de cadeia, a gente tem que lembrar que as cadeias elas podem ser caracterizadas em abertas ou fechadas, também podem ser caracterizadas em mistas, aromáticas ou não aromáticas, homogêneas ou heterogêneas. Para ver se uma cadeia ela é aberta, fechada ou mista, você tem que observar a cadeia em si. Então, se você está vendo que os carbonos eles estão ligadinhos, eles estão todos fechadinhos, por exemplo, eles estão fazendo um quadrado, a cadeia é fechada. Se eles estão fazendo um quadrado e tem um carboninho assim pulando para fora numa ramificação, a cadeia é mista. Agora, se a gente tem uma cadeia linearzinha, sem nada fechado, a cadeia é aberta. Agora, para a gente saber se uma cadeia é aromática ou não aromática, a gente também tem que observar. Se tem a presença do benzeno, a cadeia é aromática. Se não tem, ela não é. E para finalizar, a gente fala que uma cadeia ela é homogênea quando tem nenhum átomo entre carbonos. Então, a gente tem um carbono ligado a outro carbono, ligado a outro carbono, ligado a outro carbono. Agora, uma cadeia ela é heterogênea quando vai ter um heteroátomo, então, por exemplo, um oxigênio, entre as ligações de carbono. Beleza, agora vamos entrar em funções orgânicas. A primeira que a gente vai falar vai ser hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos nada mais são que aqueles compostos que só têm hidrogênio e carbono. E o que você tem que lembrar dos hidrocarbonetos? Os hidrocarbonetos acabam sempre em O, e você não pode esquecer do MET, prop e but. Agora eu só vou dar um exemplo de um hidrocarboneto. Então, por exemplo, eu tenho a fórmula molecular de um hidrocarboneto, que é C2H6. Beleza. Eu tenho 2 Cs, logo, qual preposição eu vou usar no nome? MET, ET. A ligação entre os carbonos tem que ser simples, porque senão não teriam 6 hidrogênios. Se a ligação é simples, a gente usa AN, então, MET, ET, AN, então, etano. Como é hidrocarboneto, a gente acaba com O, etano. Então, C2H6 é o etano. Também é bom lembrar que se a cadeia ela é fechada, uma cadeia fechada de hidrocarbonetos, basta colocar o ciclo na frente. A nomenclatura é igual, só que você coloca o ciclo na frente. Então, por exemplo, ciclo propano. Agora, vamos falar da nossa próxima função, que é uma função oxigenada, a função dos álcoois. Os álcoois, quando a gente coloca uma nomenclatura neles, eles têm terminação em OL. E o que são os álcoois? São compostos que têm uma hidroxila ligada ao carbono saturado. Então, um OHzinho
ligado a um carbono que só faz ligação simples. Quando a gente fala de nomenclatura, a preposição continua igual, o radical continua igual, então met, et, prop, but, an, en, n, de n. O que muda é a terminação, que é OL, ou também o nome, que pode ser álcool, aí a ramificação, ico. Então, por exemplo, álcool etílico. O álcool etílico nada mais é que o etanol. O etanol é o nome da IUPAC, que é o nome, tipo, regrado, né? E o álcool etílico é o nome usual, que é o nome que a gente usa. Os álcools, eles também podem ser classificados em primário, secundário ou terciário, de acordo com em que carbono a hidroxila tá. Então, se a hidroxila ela estiver ligada a um carbono primário, é um álcool primário. Se for secundário, secundário. Terciário, terciário. Agora, para finalizar álcool, a gente tem que lembrar que um álcool ele pode ter mais de uma hidroxila. Se ele tiver mais de uma hidroxila, ele é chamado de poliálcool. E a única coisa que muda é a nomenclatura. Então, na nomenclatura, você tem que dizer onde estão as hidroxilas. Então, por exemplo, etano, 1,2 diol. Então, eu vou ter di, porque são duas hidroxilas. E elas estão no carbono 1 e no carbono 2. Agora, vamos para a nossa terceira função, que é a função dos fenóis. Então, o fenol, o que você tem que saber dele? Que ele, em água, tem uma função ácida, então ele ioniza. E que ele nada mais é que um OH também, então uma hidroxila, só que uma hidroxila ligada a um carbono aromático. Então, um carbono que está num benzeno. Para terminar fenol, eu vou falar da nomenclatura. A nomenclatura nada mais é que você colocar o radical e fenol no final. Então, por exemplo, ortometilfenol. Orto é uma nomenclatura que vem lá de hidrocarbonetos, de cadeias aromáticas. Então, é quando você vai ter, por exemplo, o metil no carbono 2 e o H no carbono 1. Então, orto porque é 1,2. Então, você vai ter o OH no carbono 1, o metil no carbono 2. Por isso, ortometilfenol. Agora, vamos falar dos aldeídos. Os aldeídos, eles são caracterizados por uma carbonila. Então, o que é uma carbonila? É uma dupla O ligada a um C. Então, eu vou ter um carbono primário e ele vai estar ligado a uma dupla O e a um hidrogênio. A nomenclatura de aldeídos também é parecida com a de álcoois e a de hidrocarbonetos. Então, você vai usar o met, et, prop, but, você vai usar o AN e o EN, só que a terminação ela é diferente. A terminação é AL. Então, por exemplo, metanal. Agora, a gente chegou em cetonas. As cetonas, elas também são caracterizadas por uma carbonila, só que a carbonila nas cetonas, ela é ligada em um carbono secundário. Então, a cara das cetonas é C, dupla O, C, C. A nomenclatura das cetonas também segue os mesmos padrões de hidrocarboneto e de aldeído, só que a terminação é ona. Então, metanona, propanona. Agora, vamos para o nosso próximo grupo, que é o grupo dos ácidos carboxílicos. O nome já diz. Ácido, então tem o OH. Carboxílico, então tem a nossa carbonila. Qual que é a carbonila? C, dupla O. Então, logo, é C, dupla O, OH. A gente também tem que saber que os ácidos carboxílicos em água, eles ionizam e liberam o H+, da hidroxila. E que a nomenclatura desses ácidos nada mais é que a palavrinha ácido na frente, met, et, prop, but, an, en, n e oico no final. Então, ácido etanoico. O ácido etanoico também é conhecido pela gente por ácido acético. E a gente tem também, por exemplo, o ácido metanoico, que é o ácido fórmico. Quando a gente fala de ácido carboxílico, a gente tem que falar das funções que são derivadas do ácido carboxílico. Quais são elas? Sal de ácido carboxílico, éster e anidrido. O sal de ácido carboxílico ele é caracterizado pela substituição do hidrogênio da hidroxila por um metal. Então, por exemplo, C, dupla O, O, Na. Esse seria o etanoato de sódio. E logo, como eu mostrei, a nomenclatura desses sais de ácido carboxílico é met, et, an, n, mais oato de e o nome do metal. Já a função éster, ela também é caracterizada pela substituição do hidrogênio, mas não é por um metal, é por um carbono ou por uma outra cadeia carbônica. E aí como que você vai dar
o nome. O nome de éster, ele também é dado por ato, então etanoato de, só que ao invés de ser o metal, vai ser o nome do radical mais o finalzinho ila. Então, por exemplo, etanoato de metila. E o anidrido, né, o que você tem que saber do anidrido é que ele vem da desidratação de um ácido carboxílico. Então, vai tirar a água do ácido carboxílico, você vai ter um anidrido. Agora, vamos para uma nova função orgânica, a função do éter. O éter, ele é caracterizado por um heteroátomo oxigênio, então vai ter um Ozinho entre dois Cs. Como a gente tem um O entre dois Cs, a nomenclatura ela vai ter que levar em conta o que está ligado a esse C e o que está ligado a esse C. Então, a nomenclatura de éter é éter, radical, ico. Então, éter, metílico e etílico. Além disso, né, a nomenclatura de éter ela é muito variada. Então, a gente também tem a nomenclatura que pode ser metoxietano. Então, met, que é o que tem o menor número de carbonos, vem na frente. Aí ele é ligado com oxi, então metoxietano. Agora a gente vem para um novo ramo de funções, que são as funções nitrogenadas, ou seja, aquelas funções que têm um nitrogêniozinho. A primeira delas é a amina. A amina, ela é um derivado da amônia, então NH3. Essas aminas, elas podem ser caracterizadas em aminas primárias, secundárias ou terciárias, e isso de acordo com quantos hidrogênios vão ser substituídos por carbonos. Então, por exemplo, se tiver um C ligado ao NH2, é uma primária. Se for NH secundária, se for só o N, terciária. Como que funciona a nomenclatura de amina? Nada mais é que o nomezinho do radical mais a palavra amina. Então, metil, amina. Eu tenho um metil ligado à amina, ao nitrogêniozinho lá. Para terminar, vale lembrar que as aminas elas têm caráter básico, então elas são as bases orgânicas. Agora, as amidas, elas também são caracterizadas pelos derivados da amônia, mas com uma ligação dupla de um O. Então, com uma carbonila. Então, uma carbonila mais amônia. Então, C, dupla O, NH2. Quando a gente fala de amida, a gente tem que falar um pouco sobre a nomenclatura. A nomenclatura de amidas também é met, NAN, mais amida. Então, metanamida, etanamida. E também é importante... Uma coisa que é importante lembrar das amidas são que elas surgem a partir de ligações peptídicas, então ligações entre aminoácidos. Agora, para finalizar, vou falar um pouco de aletos. Os aletos, né, o nome já diz, vem dos halogênios, então grupo 17. Os aletos nada mais são que uma cadeia carbônica ligada a um halogênio. Então, por exemplo, um metano ligado ao flúor. A nomenclatura, né, de aleto nada mais é que o nome do halogênio, então flúor, e depois o nome da cadeia carbônica como se fosse um hidrocarboneto. Então, flúor, metano. Enfim, gente, esse foi nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado pelo menos um pouco. Eu sei que eu não entrei muito em detalhe, mas foi mais uma revisão mesmo de todas as funções, porque as funções são muitas, tanto é que eu não falei de todas, eu só falei de algumas. E, enfim, espero que tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida específica, pode deixar nos comentários. E é isso, gente. Valeu por tudo. E obrigada!